noite, gente! Iniciando mais uma live. Esperar o pessoal ir entrando. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, mãe! Sempre a primeira. Boa noite. Bem-vinda, Suzy. Sejam todas bem-vindas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bem-vinda, Ju, nossa convidada especial de hoje. E aí, gente? Outubro já, né? Outubro já, de novo. 2023 passou assim. Então, estamos aí há 3 meses do final de 2023. Quantas coisas já aconteceram nesse ano. E quantas ainda dá tempo, né? Bem-vinda, Silvia Nara. Então, é uma live que tem bastante informação, né? Nós vamos falar sobre a doença do feminino ferido. Bem-vindo, Gui. Olha só meu irmão na live. Ih! Bem-vindo! Isso é uma novidade. Nós vamos falar sobre esse tema porque a gente entrou justamente em outubro. Bem-vinda, Ana Carolina. E outubro traz essa energia de olhar para essa questão que tem, né? A gente entra em campanhas contra o câncer de mama. Então, traz muito essas informações do quanto a nossa sociedade, nós mulheres, estamos doentes no emocional. E aí não é só câncer de mama, é toda outra, uma série de sintomas e doenças que a gente desenvolve por conta disso. E a gente fica tanto nesse combate, e na verdade eu tenho uma mentora que fala assim que a gente não tem que esconder a doença. Bem-vinda, Cíntia. A gente tem que olhar para ela, né? Então às vezes a gente entra nesse combate ao câncer de mama como se às vezes a mensagem fica assim: eu preciso ver para me livrar logo, mas eu preciso entender essa mensagem. E aí antes de chamar a Ju, eu vou fazer uns avisos bem importantes aqui nessa live. Primeiro deles, essa live é bem importante. E a gente vai pensar aí se a gente deixa salva ou não, né? Então, convida aí 3 amigas para estar aqui, porque a gente vai falar de todas esse emocional que envolve as doenças do feminino, da energia feminina, que influenciam tanto na nossa vida. Então, manda seus convitinhos aí. Se a gente chegar num número bacana, a gente deixa a live salva, tá? Que é utilidade pública. E antes de eu convidar a Ju também, eu preciso avisar que o intuito dessa live, primeiro, sempre é trazer conhecimento e integrar, ok? Então, quando a gente fala que a gente precisa olhar para a parte emocional das doenças, a mensagem que está por trás daquilo nunca é ou o tratamento convencional com o médico tradicional, ou uma reprogramação, ou uma constelação, ou um processo de autoconhecimento, uma mentoria. Não! Sempre é o mais. Então, além do protocolo físico que você está passando, além do remédio que só remedia, que não trata a causa, o que a gente pode olhar? Então é integrar, nunca é um contra o outro, é sempre um mais o outro, para que a gente consiga realmente superar os sintomas, as doenças, entender a mensagem e superar o que precisa ser superado, né? Até onde a gente consegue superar. Bem-vinda, Keila. O que acontece também, gente, é que eu preciso
informar vocês que eu falo muito de constelação, mas quando eu falo de constelação, eu não consigo dizer para vocês, o câncer de mama na visão sistêmica está relacionada muito a. Sim, existem vários atendimentos que já foram sendo observados. Bem-vinda, Lucirene, que vão para um caminho. Mas quando a gente fala de constelação familiar, eu não posso afirmar nada sem abrir o seu campo de constelação, tá? Então, quando você vai olhar para um sintoma, uma doença, através da constelação, a gente abre um campo sistêmico que ele vai te dizer se é um trauma da tua infância, se é transgeracional, se é uma lealdade familiar, o que é, tá? Por quê? Porque nós temos 7 gerações, nós temos os genes de 7 gerações, são 254 pessoas, 128 homens, 128 mulheres. Então a gente traz todos esses genes. E aí a gente tem as doenças genéticas. Sim, você tem o gene da doença, mas também não significa que você vai desenvolver ela. O que vai depender nesse caso? O teu ambiente. Isso é epigenética. Então, para você desenvolver realmente um gene de uma doença que você carregue através da sua ancestralidade, vai ser através do seu ambiente. Então, você que decide se você vai continuar num relacionamento tóxico, num ambiente de trabalho que te suga, vivendo estressada, não descansando, em conflito com os filhos, em conflito com o marido, em conflito com a sogra. Você que vai decidir, entende? Você traz, mas é o teu ambiente que vai fazer você desenvolver aquele gene. Só que a diferença que eu quero fazer com vocês é essa. Quando eu falo de sintomas na constelação, a gente tem que abrir um campo. Então hoje, muito o que eu vou falar aqui é da reprogramação biológica, que é outra técnica que se baseia na nova medicina germânica, do Dr. Hammer, que diz que todo sintoma, toda doença traz uma mensagem. E todos eles começam no emocional, né? São psicossomáticos. Então, existe uma diferença também. Quando tudo começa no emocional, e aí eu não olho no emocional, e aí o sintoma vem pro físico, tá? A gente tá falando de doenças do feminino. Um câncer de mama, problema no útero, cistos no ovário, enfim, N situações. Quando vem pro físico, é porque o emocional já tava batendo na porta faz, muito tempo, e você não deu atenção. Então, quando vem pro físico, é porque o emocional já estava extremamente abalado. E aí, existe a diferença também do se você vai olhar logo para aquilo ou vai demorar anos, porque eu conheço gente que fica 5 anos com dor no braço que não vai no médico, tá? Bem-vinda, Percalina, bem-vinda, Paloma. Então, assim, a questão da resolução daquela doença, daquele sintoma, vai depender também se você foi olhar logo para aquilo, se você ficou convivendo anos com aquilo, porque, como eu falei, se já tá no físico, fazia tempo que tava no emocional. Então, é um problema aí, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa vem fazer uma sessão, faz um processo de autoconhecimento, uma mentoria, né, Ju? E diz assim, mas eu não melhorei do meu sintoma. Então, mas não é que não melhorou, às vezes você atingiu qualidade de vida. Tem gente que vai curar totalmente, tem gente que vai melhorar a qualidade de vida. Depende muito de como aquilo foi trabalhado e do quanto você quer trabalhar, né? Porque tem gente que se agarra na doença que tem, e isso é muito real, né? O quanto ela te torna especial, o quanto ela te dá atenção. Então, sem mais delongas, era isso que eu queria fazer, esses avisos, principalmente de que live, stories, essa live não é diagnóstico, gente. Diagnóstico é no médico, é numa sessão, tá? Live serve para trazer consciência. E agora eu vou chamar a Ju para ela vir contar pra gente a história dela, doenças do feminino, quando que ela sentiu que precisava de ajuda. Bem-vinda, Pri. Já te convidei, Ju, veja se você recebeu. Para ela contar pra gente também como é que foi esse caminho, como que
Ela procurou ajuda. Aceitei aqui. Bem-vinda, Jana. Eu aceitei, Ju. Ai, gente, esse meu Instagram, olha. Vocês lembram esses dias, né, que eu não tava conseguindo entrar na live da Laura também. Ju, veio uma mensagem assim que você não pode participar. Mas eu não sei porque. Eu vou te convidar de novo, tá? Mandei o convite, veja se apareceu. Aí, acho que deu. Só não tô Tá te me vendo? vendo. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. E agora? Não te vejo, mas eu te ouço. Gente, Gente, vocês estão vendo a Ju? Nos ajudem. vocês me veem, gente? Ah, tá Parece? aparecendo. Então, perfeito. Então, é o meu Instagram que tá zoado. Uai, As duas estão aparecendo. tu não tá conseguindo ver, Nath? Não, não sei o que tá acontecendo. Mas vamos seguir. Na Se o pessoal tá lateral, vendo, não tem problema. aperta na lateral e vê se tu precisa aceitar alguma coisa. Não, eu aceitei. E aí, acho que deu um bug, mas não tem problema, Ju. Se o pessoal tá vendo, podemos seguir. Bem-vinda! Obrigada. É um prazer estar aqui. Boa noite, meninas. Ó, eu vou virar minha câmera e desvirar para que ver se tu consegue. Apareceu ou não? Não, vamos? Meu Bora seguir. Deus. Ah, Ó, tudo a bem. Diana falou que já aconteceu com ela também. Então, vamos lá. Se o pessoal tá assistindo, tá vendo, tá tudo bem. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Nath. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa história, para que a gente possa se unir, né, nesse abastecimento feminino e trazer mais autoconsciência para as mulheres, né? Com toda certeza. Então, Ju, se apresenta aí, conta como que foi a sua trajetória, se você passou por alguma doença aí do feminino, como que foi esse teu preciso de ajuda, como que foi esse despertar. Vamos lá. Sou Juliana Nunes. Hoje trabalho como mentora de mulheres e relacionamentos. Hoje ajudo mulheres a desenvolver o feminino, a se reconectar com a própria história, a entender as dores, raízes da criança interna. Então, estou nesse trabalho há quase 3 anos. Antes disso, sou também fisioterapeuta, especialista em neurologia infantil. Nesse despertar, ele iniciou quando eu comecei a perceber uma vida extremamente exaustiva, pesada, em que, na verdade, eu não tinha consciência, mas o meu corpo começou a adoecer. E a primeira doença que me parou mesmo, parou a minha vida, foi um problema muito sério de hipertireoide. Engraçado que naquela época eu fazia atividade física e me achava plenamente perfeita, mesmo diante de tantas tretas de relacionamento, mesmo diante de dores na minha maternagem, com as minhas filhas sofrendo de ansiedade, mesmo diante de insatisfações profissionais, de não conseguir ter o resultado que eu sentia que poderia ter. Eu era muito feliz na minha profissão, mas eu sentia que faltava algo. E, na verdade, eu não tinha só uma profissão, eu tinha 3. Eu era empresária na época, tinha uma loja por 18 anos. E eu trabalhava em vários lugares ao mesmo tempo, exatamente para não olhar para mim. Né? Eu digo que hoje eu consigo ver com todo o estudo que eu me desenvolvi, né? E hoje eu faço essa transformação em mulheres que é o mesmo método de transformação que eu vivenciei na minha vida. Então, em algum momento, a vida me parou, a tireoide acelerou o meu corpo, o meu metabolismo, eu não dormia mais direito, eu vivia suada e taquicardia, parecia que eu ia ter alguma coisa, né? Acordei várias vezes à noite com a sensação com aquele aperto e a sensação de que ia acontecer algo, sem saber que era a tireoide. E eu demorei muito para diagnosticar,
porque eu realmente não tinha conhecimento nenhum e porque eu era totalmente desconectada do meu corpo, desconectada de mim. E isso foi muito sério. E diante de toda a minha história, onde eu fui uma mulher extremamente menina, criança obediente e mulher que engolia muitas coisas e tentava salvar o mundo, um dia a vida me parou para que eu pudesse realmente olhar para que entender que alguma coisa estava acontecendo, né? Entender que existia um alarme ali para eu olhar um pouquinho para mim e dizer, calma, para, não está tudo bem. A gente finge que está tudo bem. A gente vive uma vida exaustiva, anestesiada, mas a gente não está bem. E aí foi o momento em que eu realmente precisei parar para olhar para tudo e entender essa ferida emocional de desconexão com o meu feminino. Caramba! E me diga assim, nesse meio tempo assim que isso foi acontecendo, como é que foi para ti a medicina tradicional, digamos assim? Ela foi suficiente no diagnóstico? Claro que não. Não, isso é muito importante falar, porque eu acho que foi uma das coisas que mais me fez aprofundar no desenvolvimento humano, né, nas doenças emocionais, mergulhar na psicossomática e ter um pouco mais de profundidade sobre a minha história. E daí veio o despertar de entregar essa vida, né, e multiplicar isso para outras mulheres. Mas na época não, Nath. Eu tinha acabado de me divorciar e eu engoli muita coisa na época, né? E eu não conseguia colocar para fora. E depois de quase um ano e pouquinho, eu comecei a ter esses sintomas. E eu fui a médico, fiz o tratamento, inclusive um tratamento errado. A treta era tão grande, a energia era tão doentia, né? De estar repetindo sempre os mesmos padrões. Parecia que existia uma corda me puxando para trás, para o passado e me aprisionando para que eu não conseguisse resolver. Eu fui no médico que me deu um diagnóstico, deu o diagnóstico de hipertireoide, mas me passou um tratamento em que eu tinha que fazer aquele tratamento de iodo radioativo. E o que aconteceu diante disso foi que eu fui para outra cidade fazer, porque eu na época, eu sou de Macapá, então eu fui para Belém fazer esse procedimento. E depois que eu fiz, eu não tive o acompanhamento adequado e virou hipotireoide. E depois de um mês e pouco, eu quase tenho um coma de hipotireoide. Tudo foi parando por dentro. Eu inchei muito e literalmente a vida me parou. Porque eu não ia fazer nada, eu deprimi. Eu nunca fui uma pessoa deprimida, eu era assim. Tinha crenças limitantes, tinha alguns pensamentos negativos, mas deprimida não. Até porque eu fingia muito bem, né? Eu tinha que aparentar que estava ótima, maravilhosamente bem. Só que naquele momento a vida realmente me parou e foi sem freio. Tipo assim, não foi numa velocidade muito grande assim, né? Então, eu não tive outra opção a não ser... Eu não sabia nem de quem buscar ajuda, porque eu estava sendo acompanhada pelo médico. Na verdade, naquele momento, era para o médico ter me passado já o hormônio para hipotireoide, para que eu não chegasse naquele estágio. Então, uma pessoa usada por Deus me aconselhou em um médico, conseguiu essa consulta para mim, e eu mudei de endocrinologista na época e saí disso. Mesmo assim, nessa época, eu ainda não consegui ter consciência que o meu emocional tinha responsabilidade sobre aquilo. Então, eu ainda demorei uns meses depois que me recuperei. E um dia, peguei Covid e dei um murro na mesa. Falei, chega. Eu podia ter morrido, eu fiquei com 25% do meu pulmão tomado. E foi um pouco de tempo depois. Foi um ano e acho que quase 2 anos depois. Eu ainda demorei muito. E aí, eu estava já um ano estudando sobre desenvolvimento humano e tentando entender algumas coisas, entrando em constelação, e peguei Covid. Então, a vida começou ali uma caminhada de paralisação e entender que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a buscar respostas. Mas o murro na mesa de vou aprofundar em mim ainda demorou um tempo, né? E eu ainda vivi no meio disso uma relação abusiva. E aí foi tudo desmoronando de vez. E aí, realmente, eu paralisei tudo. Dei um murro na mesa e... Vamos olhar para mim, vamos nos aprofundar, vamos entender o que tem por trás disso. E aí eu entendi que eu engolia muitas coisas. Eu tinha muita dificuldade de expor a minha verdade,
expor o que eu sentia, expor as minhas dores. E a vida me convidou a fazer isso, como agora, a gente expondo quem somos e a nossa verdade com a nossa história. Eu acho isso fantástico, porque eu creio que através da nossa dor a gente consegue identificar a nossa grande missão. Com certeza, com certeza. E nesse meio tempo, assim, até você comentou que teve relacionamento abusivo, você chegou a ter uma dessas doenças, assim, que são... Não digo que outras não tenham a ver, por exemplo, essa questão da hipertireoide. Mas alguma doença, assim, bem específica, do tipo, algum problema no útero, no ovário, no seio, alguma coisa assim? Não, eu tive depois, no processo de autoconsciência. Eu vim ter problema no útero, sim. Mas bem depois, quando eu comecei, aí eu identifico que seja o processo de cura realmente, né? Eu tive depois, quando eu comecei a tomar consciência de muita coisa, eu comecei a identificar outros problemas que eu nem sabia que existiam, como quero me lembrar um nome que dá, é um problema no útero que adenomiose. Adenomiose, acho que é esse o nome, se eu não me engano. Onde é alguma coisa no endométrio, não me lembro direito o que é, mas causa uma cólica muito forte, uma dor nessa região. E aí fiz um processo, né, fiz um tratamento, mas mais do que isso, eu me tratei realmente com a medicina germânica na época, com uma terapeuta da área, e eu consegui identificar muitas coisas sobre isso e consegui sair desse quadro realmente de dor. É adenomiose mesmo, eu acho que é o nome, se eu não me engano. Até falar, foi no endométrio, no caso, né? Sim. Que o endométrio tem Não, justamente essa pegada das mulheres que tem que dar conta sozinha. Que foi o que você falou lá no começo. Exatamente. Na, Falar isso na visão da reprogramação, né? Vou repetir, não é na visão da constelação, na visão da reprogramação. Da constelação, só o teu campo vai dizer. A Lisiane lhe perguntou se é endometriose. Não, né? Adenomiose. É a adenomiose mesmo, é a presença das células do endométrio infiltrada no miométrio. Então, É outra coisa. Mas é importante falar que todas essas doenças que vêm do feminino, como o câncer, hoje eu tenho uma cliente que está se curando do câncer dentro da minha mentoria, e sobre a visão da psicossomática que tu trouxe ainda agora, né? Uma das coisas que mais desperta essas doenças das mulheres é porque elas são extremamente invadidas sem dar limite. E geralmente essas mulheres elas já são invadidas desde a infância. Elas não conseguem dizer não, elas engolem muita coisa, elas acabam vivendo mais a vida do outro do que a própria vida. E uma hora essa invasão, ela começa a invadir as células do corpo e as coisas começam a sair do lugar. A gente começa a identificar. Então, a psicossomática, ela traz esse estudo, né? Esse estudo da gente entender que o que ficou de trauma nas nossas emoções, ela acaba aumentando, né? Ganhando uma grande proporção e somatizando no nosso corpo. E é importante, quando a gente vem para o desenvolvimento humano, como eu disse, eu era fisioterapeuta. Depois que eu vim entender um pouco da psicossomática, eu comecei a entender que a raiz está nessa somatização de emoções, para que depois venha realmente todo esse processo de dor, de todas as doenças que vêm no corpo. Uhum. Isso é importante também dizer, que eu sempre falo, né? E até falei isso no começo da live. Live, story, caixinha de pergunta, um post, isso não é diagnóstico, gente. Isso serve para a gente trazer consciência para você. Então eu falei ali, endometriose tem a ver com essas mulheres que dão conta sozinha, que tem que dar conta sozinha. Não sai da live achando que pronto, agora descobriu o que é, eu vou virar a mulher que não dá mais conta sozinha, eu já sei o que eu tenho que fazer e meu problema vai ter resolvido. Não, é psicossomático. Numa sessão, por exemplo, num processo de mentoria, a Juliana ali acompanha, eu também acompanho, você vai entender a história da pessoa, tudo o que aconteceu com ela.
numa sessão a gente faz várias perguntas. Então não é assim, isso é isso. Tem uma relação, mas a gente só vai conseguir aprofundar no conhecimento aqui da causa do que a pessoa viveu a vida inteira. Entende? Né, Ju? Sim. E sabe o que é importante, além da gente falar disso? Existem doenças que, em algumas mulheres, elas só acontecem depois que elas vêm para esse processo de reconexão. Ela é tão desconectada do corpo, ela tá tão no yang, que é como se o corpo ele vai cansando, ele vai ficando exausto, ele vai dando um sinal ou outro, né? Mas existem alguns momentos que a mulher, quando ela se reconecta com ela, aquele corpo vai dar voz e vai dizer, ó, tô exausto, tô cansado, preciso de cura, preciso que você me olhe com mais amor, né? Com mais cuidado. E aí sim, e isso é muito importante, por isso que eu falo, eu fui uma mulher muito desconectada, muito, yang muito elevado. Então, eu tinha dificuldade de dizer para o meu corpo que estava tudo bem ter uma dor de cabeça. Que dor de cabeça? Não vou nem tomar remédio, tem mais o que fazer. Ia fazer outras coisas. Uma cólica, eu não dava atenção para uma cólica. Para quê? Eu não tenho tempo para ficar sentindo isso. Então, o corpo ele vai entrando nesse piloto automático, mas uma hora ele vai gritar. Não vai ter jeito, né? E tem a ver também com aquilo, né? De para você acessar a tua luz, a tua força, o que você tem de bom, você precisa passar pelo vale das sombras. Então, o corpo vem e traz, ó, a gente se machucou no meio do caminho, a gente se machucou aqui, a gente se machucou ali, e você tem que olhar para tudo isso, né? Então, assim, eu sempre brinco que o processo de autoconhecimento, gente, ele é maravilhoso. Mas, assim, provavelmente no começo vai dar uma piorada, para depois melhorar muito. Isso é verdade. Isso precisa ser dito para que as mulheres sintam esse teste e optem, continuem firmes no seu processo. Porque eu sempre falo assim, todas nós temos histórias do passado com pessoas que foram responsáveis. Sim, nossos cuidadores, né? E falando sobre feminino, é importante também deixar aqui que a gente não consegue entender a causa real, mas a gente consegue entender que todas essas dores do feminino, ela vem de uma maternagem, de um sistema que já vem com dor por muitos anos, né? E que às vezes o nosso corpo está dando voz ou está repetindo um padrão. Como tu disse sobre a epigenética, o ambiente está repetindo aquele mesmo padrão e você acaba abrindo espaço para que aquela doença venha novamente se repetir na sua vida. Então é importante a gente olhar para tudo isso, a gente ter esse processo de autoconsciência. Mas mais do que isso, você entende que existiram sim responsáveis, que não dá para dizer, minha mãe é culpada, meu pai é culpado, minha avó é culpada. Nada disso, a gente precisa entender que era o que eles tinham para dar sim e foi do jeito que foi. Mas mais do que isso hoje somos mulheres adultas e nós temos a opção de ficar presa nesses traumas, nessas dores, repetindo essas doenças, essa mesma história, ou a gente pode ser responsável de aprofundar na gente, sabe? E mudar a história, quebrar esses padrões sistêmicos extremamente doentios que acontecem, né? Então, eu digo sempre isso. E no início, sim, vai piorar. Vai piorar muito, porque o processo de cura, ele passa pela piora, para que depois a gente possa realmente melhorar e ganhar consciência e maturidade na nossa vida. Uhum. A própria reprogramação biológica, que é a técnica, uma das técnicas com que eu trabalho, ela é aplicada por 7 dias seguidos. Né? Para você ter o tratamento completo, são 7 dias seguidos. Pode ser que nos primeiros 7 dias ali, a pessoa até fica com vontade de desistir, porque piora o sintoma. Digamos assim, tá com uma alergia. Parece que, meu Deus, vai ficar insuportável. Para depois começar a melhorar. Então, é bem importante que a gente entenda isso, para que sim, não haja essa desistência. Que quanto mais perto a gente chega naquela parte do insuportável, é onde vai começar a melhorar. Mas, claro, para quem tá fazendo alguma coisa com isso, né, Ju? Porque ficar só piorando, sem fazer nada, sem ir procurar solução, também não vai adiantar, né? Só vai piorar mesmo daí. Com certeza. E a gente precisa falar isso
Porque a vida da gente, de todo mundo, a minha, a tua, que ganhamos já bastante consciência, estamos em transformação constantemente. Eu digo assim, a porta da transformação se abriu, nunca mais vai fechar. A gente vai estar o tempo todo evoluindo. E a nossa vida, ela tem altos e baixos. Tem jeito. E não vamos só viver com uma vida de melzinho com açúcar o tempo todo. Vamos ter problemas para resolver, sim. Vamos adoecer, entender. Quanto mais a gente vai aprofundando na gente, mais vão vindo situações para que a gente possa curar. E muitas vezes vem em processos de doença no corpo, sim. E a gente precisa ser adulta, conectada com a gente, para ter esse entendimento, essa compreensão e saber onde a gente quer chegar. Aonde eu quero chegar? Eu quero estar o tempo todo me curando, eu quero estar o tempo todo me desenvolvendo, eu quero estar o tempo todo me fortalecendo, eu quero estar o tempo todo me reconectando comigo. Então, isso é um processo que você escolhe todos os dias, não é não, Nath? Com certeza. Com certeza, bem isso que você falou, é uma decisão diária. Não tem aquilo, né? Ai, fiz uma constelação, ou fiz uma mentoria, fiz o processo de mentoria, agora minha vida tá garantida 100%. Tem a tua parte, né? Tem a decisão constante, diária, o fazer. Mas eu acho que o mais incrível disso tudo é que a gente começa a ter essa consciência, né? De saber que os sintomas vêm para te mostrar alguma coisa. Aí você, se você não sabe a técnica, se você não tem a técnica, você vai procurar alguém que trabalhe com aquilo. Ou se você tem a técnica, você toma aquela autoconsciência de ai, nossa, veio uma dor de garganta, o que eu não tô falando, né? Você vai indo trabalhando essas questões. Isso é o mais incrível de tudo. E aí eu queria saber se depois que você trabalhou esse emocional, teve essa melhora, assim, você conseguiu ver na prática. Tudo, né? Eu acredito que quando a gente vai fortalecendo o nosso emocional, a gente vai sentindo necessidade de fortalecer também o nosso corpo. Eu sempre falo que uma mente forte habita num corpo forte. E a gente não consegue mais não dar voz para isso, né? Então, sim, melhorei em muitos aspectos. Melhorei minha alimentação. Ainda tem mais. Tu falou aí sobre garganta. No meio desse processo, eu desenvolvi uma intolerância à lactose no início, que hoje também já foi estipada, né? Hoje existe uma sensibilidade, mas não grave como tinha antes. E me fez fazer um processo mesmo de olhar para o meu intestino, onde não conseguimos ver, mas conseguimos sentir através do que a gente come. E aí a gente vê o quanto esse emocional está tão ligado a tudo, o quanto o que a gente ingere, né? Esse cuidado do que a gente põe para dentro, não só palavras, emoções, as coisas que a gente engole, mas também o que a gente se alimenta. Então, assim, mudou minha vida em todos os aspectos. O emocional me trouxe consciência sobre a minha qualidade de vida, sobre como eu quero estar daqui a 20 anos, sobre o que eu quero construir para mim, né? Que tipo de vida, que tipo de corpo. Eu sempre falo assim, nosso corpo é a nossa casa interna. Que casa interna eu estou construindo para eu viver dentro dela? Então, gente, iniciar esse processo de se desenvolver, de fortalecer o emocional, é um caminho sem volta. E se você for madura o suficiente, que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, a gente consegue entender o quanto essa casa interna precisa dessa atenção. Sim, sim. E quanto as doenças que a gente fala, né, do feminino, esse feminino ferido, estão, sim, muitas vezes relacionadas ao nosso relacionamento com a nossa mãe, sim, e com a ancestralidade feminina, né? Totalmente. Toda essa bagagem, assim, que nem eu falo, assim, às vezes você tá com um sintoma que traduz toda essa dificuldade que a tua bisavó, tataravó, a avó, a mãe passaram. Então, quando você olha, você não olha só para você olha para todas as mulheres dessa família. E isso é o mais incrível. Então, existe muita força nisso, muita força.
Verdade. E quando tu fala isso, a gente começa a entender que as coisas que a gente rejeita ou que a gente julga desse feminino, muitas vezes de uma avó, de uma tia, da mãe, sobretudo, a gente começa a entender nesse processo de humildade, de ocupar o nosso lugar no sistema, porque isso é a base de tudo, né? A gente começa a entender que somos todas elas, com tudo que elas trouxeram. Ah, mas foi ruim. Ah, mas a minha mãe fez tal coisa. Ah, mas existiu abuso. Somos todas essas dores unidas dentro de nós. Ah, mas eu não sou isso e eu jamais seria capaz de fazer dessa forma. Mas dentro de você tem tudo isso. Então, quando a gente ganha essa consciência com muito amor, a gente começa a entender a grandiosidade da vida que veio antes e a honra por estarmos aqui, né? Sim, com certeza. Até você mencionou uma coisa que gente, a questão de abuso, né? Eu vejo que muitas doenças, muitas vezes do feminino, vem por conta disso. E daí a pessoa fala assim, não, mas eu não fui abusada. Não, mas na minha família ninguém foi abusado. Se eu tô falando que nós somos 7 gerações, em 7 gerações, com certeza uma mulher da sua família, infelizmente, foi abusada. Então, você traz esses traumas também. Por isso que hoje, inclusive, é desafiador para as mulheres lidarem com questões de sexo, falar abertamente sobre isso. É sempre um tabu, né? Eu nem vou me adentrar muito nisso, mas muitas doenças vêm disso e geralmente, se você não passou por isso, alguém da sua família passou. E outra coisa, gente, isso não é uma coisa que eles vão falar no almoço de família. Então, assim, você não vai ficar sabendo. Mas o teu corpo traz as memórias e traz as doenças que se desenvolvem através disso. Sim, e eu falo muito isso na minha mentoria, que quando eu trato, como eu venho da neurologia infantil, eu trago muito esse tratamento da criança interna. E a criança interna, ela vive muitas dores no inconsciente, ela não lembra, mas o nosso corpo lembra. E é disso que a gente vai se afastando, a mulher vai se afastando do feminino, porque o nosso corpo, ele tem voz. E como ele dói, como ele traz memórias, a gente, para se defender, a nossa criança é muito inteligente, né? Para se defender, para ela sobreviver, ela faz com que a gente vá se afastando dessa conexão. Então, é por isso que eu acho muito importante a gente falar sobre essa reconexão feminina, porque é uma reconexão com a nossa história, com o que passamos, que muitas vezes nem lembramos. Mas quando o corpo traz, né? Eu digo sempre assim, às vezes tu tá ouvindo algo que alguém tá contando e te dá aquele mal-estar no estômago e, nossa, por que eu tô sentindo isso? Em algum lugar, essa memória do que foi dito, que pode ser inúmeros exemplos de dores, né? Uma insegurança, um assalto, sei lá, qualquer coisa. O teu corpo está trazendo uma memória tua ou de alguém do teu sistema. As nossas memórias, elas estão todas guardadas aqui de forma inconsciente. Então, só depois dos nossos 5, 6 anos é que o nosso neocórtex, né, que é essa área mais pré-frontal, vai ter consciência e vai trazer as nossas memórias de muitas coisas que a gente já viveu para depois, né? Não para o antes. Para o antes, realmente, fica no nosso sistema límbico ali, com a nossa criança interna. Então, hoje, para a gente conseguir viver uma vida mais saudável, mais reconectada com a gente, num posicionamento de adulto, com mais responsabilidade sobre as nossas vidas, a gente precisa estar num lugar de cuidar dessa criança interna e entender essa voz que ela dá, né? E poder realmente estar no posicionamento de adulto, entendendo o que passou e o que eu posso construir de agora em diante. Sim, com certeza. E você comentou das crianças, né? Interessante a gente falar também que até assim uns 5 ou 6 anos, né, 7 anos por aí, a criança está muito ligada com a mãe. Então, geralmente, as doenças que as crianças desenvolvem até essa idade estão relacionadas com a mãe. E aí, quando essa criança ainda é uma menina, né? O quanto isso influencia.
o quanto, por exemplo, a briga do relacionamento da mãe já começa a influenciar nessa criança. E aí essas dores já vão sendo arrecadadas. Tem como mudar isso? Gente, é um movimento de alma, né? É muito desafiador. Claro, você pode se autoconhecer para conseguir controlar os seus relacionamentos, o seu emocional, sem que isso reflita tão diretamente sobre as crianças, né? Isso eu digo, inclusive, para pais que cometem alienação parental, esse negócio de ficar enfiando as crianças no meio das brigas, né? O pai que fala mal da mãe, a mãe que fala mal do pai. Isso aí dá um problema depois, que é muito trauma, gente, isso daí. Nós somos o nosso pai e a nossa mãe. Se o meu pai vem falar mal da minha mãe, tá falando mal de mim também. Se a minha mãe vem falar do meu pai, tá falando mal de mim também. E aí eu fico numa dualidade ali de que achar que eu preciso escolher um lado e eu não preciso. Então, assim, é complicado, muito complicado. Então a gente pode fazer o quê, né, Ju? Se autoconhecer. Eu posso dizer com toda firmeza, como uma mulher transformada, que o autoconhecimento, ele cura nossas relações. Ele abre um novo campo de visão para que a gente possa viver relacionamentos felizes, saudáveis. Eu vim de relacionamentos extremamente doentios. Eu tive que escolher um lado. E quando a gente escolhe um lado, a gente não consegue se entregar por inteiro. E aí a gente vai viver essas relações. E, sobretudo, hoje mesmo uma seguidora me perguntou: tem jeito o meu relacionamento de 28 anos? Eu disse: tem jeito de você se abrir e reajustar o seu relacionamento com você? A gente precisa entender que tudo parte da gente. Uhum. E muitas vezes o processo de mudança e de autoconsciência é tão grande que em alguns ambientes, com algumas pessoas, a gente não cabe mais. E com outras, dependendo de como que é esse ambiente, é possível sim resgatar e reaver. Então, só que tudo começa na gente. Essa reconexão interna com o nosso feminino, ela não cura só doenças, né? Cura a nossa alma, cura a nossa vida, muda a nossa história. Isso aconteceu comigo e é totalmente possível na vida de qualquer pessoa que se abra. Agora sim, não é da noite para o dia, é um processo. E é um processo de você se abrir e ter coragem. Ter coragem Uhum. mesmo de se encarar, de se olhar no espelho despida, sabe? E ver que não foi fácil, que me faltou muita coisa. E que, por me faltar, eu fui em busca fora de forma extremamente doentia. Mas que hoje eu posso, com essa maternagem, essa paternagem como adulta, me dar o que me faltou. Então, é importante a gente deixar isso aqui para essas mulheres, para que elas entendam que a importância da gente se reconectar com o nosso feminino. Né? Hoje, na minha mentoria Desenvolva Seu Feminino, eu tenho visto tantos movimentos de mulheres, quando elas querem se abrir, muitas coisas vão acontecendo e a gente consegue ver, né? Então, é totalmente possível, sim, a gente se curar, né? E transformar a nossa vida. Ah, você falou uma coisa muito legal, Ju, dessa questão dessa maternagem e da paternagem, né? Porque a gente acha que, por exemplo, né, a nossa criança interior, quem tem que ser o pai e a mãe dela hoje somos nós, né? Mas às vezes a gente acha que a gente tem que ser só mãe dessa criança. Não, a gente tem que ser o pai também, porque a gente também tem masculino dentro da gente. E a gente só consegue reconhecer isso quando o nosso feminino também tá saudável. Porque senão a gente fica nessa briga de que tem que excluir um ou outro. E não é bem assim, gente. Nós temos os dois aqui dentro. Nós temos o nosso pai e a nossa mãe. O masculino e o feminino. Eles são os nossos portais de masculino e feminino. De toda a nossa linhagem. E não existe. Esse é o problema, né, Ju? Acho que desde sempre parece que nos fazem entender que a gente tem que escolher. A gente não tem que escolher. Nós temos os dois, nós temos a capacidade de desenvolver os dois, tanto que, né, uma mulher precisa do masculino, senão ela fica Sim, só na total. criatividade, fica ali gestando e não vai lá e faz. Então, assim, precisa fazer, mas tem que estar com os dois saudáveis, não é um ou outro. Sim. E
Sim, temos que ter o masculino, sobretudo, a gente usa muito na nossa profissão, né, nós mulheres, porque dentro de um relacionamento a gente precisa que o homem seja esse masculino. É importante falar que a mulher, quando está extremamente masculinizada, com o yang muito elevado, ela é uma mulher extremamente reativa, é uma mulher resolutiva, uma mulher que está fazendo o tempo todo e a vida dela fica exaustiva, cansativa. E quando a mulher está extremamente yin, sem esse yang, ela tá uma mulher muito presa nas emoções, que não consegue fazer nada, viaja muito na maionese nos relacionamentos, fica tipo assim, o cara chega, pronto, já é meu príncipe, já vou casar, não tem o pé no chão, não tem o pé no chão para viver. Então, assim, precisamos equilibrar a nossa energia sim e saber que temos de forma natural essa energia feminina que deve sobressair sobre nós. Porque quando a gente não tem ela sobressaindo, a gente adoece. Uhum. A gente adoece emocionalmente. Porque a gente está indo contra a nossa natureza. Então, as mulheres que se acham yang, dona de si, não precisam de homem para nada, são mulheres que uma hora o corpo vai paralisar. Eu fui essa mulher. Porque não é a natureza humana da mulher, do feminino. Com certeza. E E aí, não só adoecer, né? Os sinais começam nas pequenas coisas já, gente. Cabelo caindo, Sim, unha quebrando. sim. Isso daí já é um bom indicativo de que você tá muito na energia que não é sua. Sim, sabe o que é engraçado? Já tive vários clientes, cabelo caindo. Eu tive uma que estava perdendo a sobrancelha já. E muito Meu ligada Deus. ao relacionamento. Estava vivendo uma relação que deixava ela muito angustiada. Então, o cabelo é a nossa moldura. Perder fios, perder cabelo, perder sobrancelha. Eu quero me esconder, eu quero cavernar, eu não quero aparecer. Porque se eu aparecer e se eu me expor, vai doer, eu vou me machucar. Então, é um jeito inconsciente de eu fazer com que o parceiro não me veja. Para que eu não passe pela mão dele e sofra novamente a mesma dor que eu já vivi inúmeras vezes. É muito legal a gente vir para esse processo de entender o quanto que o nosso emocional ele traz informações do nosso corpo e muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Uhum. Até mesmo uma questão que acho que é importante a gente trazer aqui é as mulheres que sofrem muito no período menstrual, né? Que tem muita, assim, muita cólica, que vem acompanhada, assim, de muito sofrimento, muita dor, muito isso, muito aquilo. São mulheres que têm uma linhagem de feminino muito ferido. E aí elas associam nesse processo que é natural, que sim, dói, tem o seu desconforto, mas é natural, um sofrimento excessivo. Sim, total. Eu tive uma das minhas filhas, né, a mais velha, eu tenho duas filhas. Todas já são grandes, né? E uma delas fez uma cirurgia agora há pouco tempo, de endometriose. E ela sofria desde quando menstruou. É como se a voz que o meu corpo não dava, o corpo dela dava. E é mesmo da nossa ancestralidade. É uma dor. Quando eu olho para o meu sistema, para as mulheres do meu sistema, eu vejo muitos padrões repetitivos. Não só de câncer de mama, assim como também de divórcio, traições. Então, abusos emocionais, muito abuso emocional. Então, assim, quando a gente começa a se reconectar com quem nós somos, que é toda essa ancestralidade, a gente começa a ter consciência de muita coisa. E de quanto isso, quando a gente não cura, a gente não quebra, isso vai passando para os que vêm depois da gente, que vão repetindo padrões, né? Então, é importante a gente olhar e dar uma consciência para as mulheres que estão assistindo a gente aqui também sobre isso. A importância da gente realmente aprofundar na gente, entender mais sobre quem somos. Sim, com certeza. Eu mesma, assim, o meu relacionamento com a energia feminina, eu tenho muitas doenças do feminino. Eu também já passei por cirurgia de endometriose, por cirurgia de nódulo no seio, tive cistos. Desde pequena, eu sempre tive essa questão do desenvolvimento.
Então, assim, olha, para mim foi complicadíssimo. Os diagnósticos foram complicadíssimos, como a Gil falou ali também, que teve um diagnóstico equivocado. Eu fiquei, assim, 2 anos passando mal todos os dias, para ter que ouvir alguns profissionais da saúde me dizendo que o meu corpo era assim, que eu tinha que me acostumar. Então, foi um longo processo e eu tive que olhar para isso de outras maneiras. Até que eu encontrei os profissionais certos e, como eu falei, a ideia é sempre integrar. Então, sim, eu tive que passar por cirurgia, sim, eu sigo orientações do médico, mas além disso, eu olho para o emocional, porque senão, endometriose é uma coisa que volta. Sim, Então, assim, vai fazer quantas cirurgias de endometriose? Então, você tem que olhar, você tem que se trabalhar, não adianta só remediar, que nem eu falei, né? Então, assim, o feminino ferido, até na live que a gente fez semana passada, né, Ju? Eu comentei com você que eu ouvia do meu pai o não dependa de homem, você tem que estudar para fazer o seu dinheiro e tudo mais. Então, eu venho de uma família que tem um feminino ferido tanto do lado feminino quanto do lado masculino. sim. E é legal falar disso, né? Eu ouvi isso da minha avó, que era uma mulher forte, era matriarca Uhum. e era mandante mesmo, assim, eu achava maravilhoso, eu achava lindo, admirava demais. Ai, meu Deus, é tão engraçado a gente olhar, eu tenho tanta honra, tanta conexão com essa avó, né? E sim, muitas vezes nosso feminino ele tá ferido até pelo feminino da nossa paternagem, porque o homem também tem energia masculina e feminina. Uhum. E a gente vê quando os homens são muito, a gente fala até que é estilo bad boy, são muito masculinos, machistas, duros, grosseiros, que estão com o masculino extremamente agressivo e elevado. Isso mostra toda a maternagem, quanto eles não conseguem se acolher e entender suas dores, né? Então, é legal a gente olhar para isso com consciência. Com certeza, com certeza. E que os homens procurem também, né? Que eu até falo assim, eu até atendo homens e, tipo assim, em sessão de constelação, reprogramação. Mas mentoria eu só dou para mulheres. Então, que os homens encontrem também alguém que possa auxiliá-los eles, além de um atendimento em mentorias também, porque eu vejo que é necessário, né? Você vê a diferença da pessoa, né, quando ela se abre para esse conhecimento. E quando um casal, por exemplo, olha junto, o caminho se torna muito mais fácil. Mas também, mulheres, não vão se agarrar nessa ideia, pelo amor de Deus. Façam a parte de vocês, a outra pessoa que se quiser que acompanhe no tempo dela e tudo bem. Porque a Ju até falou uma coisa da sua mentorada que pediu se tem jeito do relacionamento arrumar, e aí você questionou se tem jeito dela arrumar o próprio relacionamento com ela mesma, porque é isso, né? Todos os nossos relacionamentos vão expor o nosso relacionamento com a gente mesmo. É Então um sempre é a gente primeiro. espelho, Exato. né? Uhum, com certeza. Então, Ju, que mensagem que você deixa de tanta coisa que a gente falou, porque a gente falou muita coisa. Falamos, caminhamos muito sobre essas dores do feminino. Bom, o primeiro ponto, acho que é o principal de todos. Mulheres. Manas, como eu chamo, né? Porque eu sou de Macapá e eu falo muito mana. Manas, não abram mão da voz do corpo de vocês. Se reconectar com o feminino e a gente está conectada com o nosso corpo, com o que a gente está sentindo. E muitas mulheres hoje negligenciam muito o seu sentir, porque não suportam as informações que o corpo dá. Não tenho tempo para isso. Eu falo com mulheres que negligenciam suas necessidades básicas, prendem um xixi, e eu falo isso sério, não tomam água o suficiente. Eu acho que esse cuidado ele começa pelos mínimos detalhes. Então, a mensagem que eu posso deixar é: não abram mão da voz do corpo de vocês. Sobretudo, estão sentindo algum incômodo? Busque ajuda imediatamente.
Tem coisas que realmente a gente não consegue resolver sozinha. A gente precisa ter um pouco mais de humildade e pedir ajuda. Essas mulheres mais young, elas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Eu fui essa mulher. Pedir ajuda para quê? Vou sobrecarregar a vida do outro? Vou gastar dinheiro com isso? E vocês acabam depois, como eu falei hoje para uma seguidora que falou de manhã, já estudei tanto, tenho tanta autoconsciência e ontem parei na UPA com a pressão alta e não sei mais o que fazer. E eu disse, como que tá o teu cuidado contigo? Porque tu não tem tempo de cuidar de ti, do teu corpo, de fazer uma atividade física, de tirar um tempo para meditar, para olhar, para cuidar da tua espiritualidade, mas tu vai ter que arrumar um tempo para ir no hospital. Vê que coisa. Então, assim, isso tudo porque nós negligenciamos a nossa voz interna, a nossa sensibilidade. O momento que o corpo está pedindo pausa, porque o feminino precisa de pausa. O feminino precisa dessa conexão, eu estou o tempo todo aqui fazendo, pera, calma, eu preciso de alguns minutos só comigo. Para sentir se está tudo bem, para sentir se eu estou precisando de algo, para sentir se eu preciso mudar um pouquinho a minha rotina, para sentir se eu vou querer me abrir nesse momento para estar em determinado ambiente. Então, mulheres, ouçam a voz do corpo de vocês. Pode ter certeza que quando vocês começarem a olhar para isso, todo o resto vai começar a mudar ao redor de vocês, tá? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa reconexão, é essa conexão com nós mesmas. Nós somos o ponto de partida. O ponto de partida para um bom relacionamento, na nossa função esposa, parceira, namorada, o ponto de partida para a nossa função mãe, né? Nessa maternagem que muitas vezes a gente acaba exercendo de forma tão desconectada e aí vamos repetindo padrões, assim como a nossa vida, né, foi uma vida às vezes cheia de dor com a nossa maternagem, a gente vai também entregando essa dor sem perceber de forma inconsciente. Nós somos o ponto de partida sobre a nossa profissão e não só de trabalhar por trabalhar, mas por fazer, construir uma missão de vida, de entregar essa energia, tu tá entregando a tua vida, que veio de toda a tua ancestralidade, do teu pai, da tua mãe. Quem está aqui não é só a Juliana. Eu estou aqui com toda a força do meu sistema, entregando a minha vida para vocês, trocando um pouco da minha energia com a energia da Natália. Então, nós somos o ponto de partida para que a gente possa estar conectada com a nossa função mulher, que eu digo assim, ela é o grande guarda-chuva que sustenta todas as nossas outras funções. Se a gente não olhar para essa mulher, a gente não consegue entregar, transbordar o que temos de cuidado sobre nós, sobre a vida do outro. E muitas mulheres estão assim, fazendo e acontecendo pelos outros, tentando salvar, sem estar conectada com si. Cuidado, mulher. Uma hora o teu corpo vai te parar. Então eu deixo essa mensagem com muito carinho para vocês. Ai, que linda mensagem, Ju. Até lembrei de uma frase que acho que o Dr. Felipe Trofino fala. Quem não tem tempo para a saúde, uma hora vai ter tempo para a doença, né? Quem não paga pela saúde tem que pagar pela doença. Então, às vezes, é até uma dualidade, né? Ah, eu não tenho tempo para ir no hospital, eu não tenho tempo para ir no médico, eu não tenho tempo para sentir dor de cabeça, eu não tenho tempo para nada. Mas vive no hospital, mas vive tendo que tomar soro, mas vive tendo que tomar remédio na veia, porque não para. A Isso vida acontece, né? Sim, exatamente. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês olhem para isso. Como vocês podem olhar para isso? Vocês podem olhar para a mãe, para o relacionamento que vocês têm com a mãe de vocês e também para toda essa ancestralidade. Não sabe o que está acontecendo, está com dúvida, procura um atendimento, procura uma mentoria de autoconhecimento, vai se conhecer, né? Porque isso é extremamente necessário, extremamente necessário. E muitas doenças do feminino têm essa origem da desconexão com a mãe e, na verdade, a desconexão com a mãe não gera nem só doenças do feminino, mas muitos outros sintomas, Sim. tá? E
que vocês olhem para a ancestralidade de vocês também. Vocês só vão fazer isso se conhecendo, porque é importante que a gente diga também que mulheres se tornam mulheres, né? Elas não nascem mulheres, nós nascemos meninas. Então, às vezes a gente é uma menina de 40 anos, às vezes a gente é uma menina de 50. Então, com que data, com quantos anos você virou mulher, né? É isso que a gente tem que percorrer, é esse caminho. Porque é a mulher que sabe que ela vem em primeiro lugar. E assim, quando ela se cuidar, ela consegue olhar para os outros, exercer todas as suas milhares de funções, porque mulheres são multitarefas, é da nossa natureza, mas é da natureza numa harmonia, num yin e num yang equilibrado, não no trator que passa por cima de todo mundo. Inclusive de si mesmo. Exato, exatamente, porque às vezes eu acho assim que às vezes a mulher fala assim, ah, eu tô cansada, porque tô fazendo isso pra você, tô fazendo aquilo pra. Não, mas não tá fazendo pra ela. E a partir do momento que ela começa a inverter a ordem, ela faz pra ela fazer pelo outro se torna leve e não uma obrigação. Aí ela Exato. faz porque ela quer, porque ela tá conectada. E se não quiser, não faz, vai descansar. Então, assim, é um equilíbrio que a gente tem que alcançar, né? E a sua fala, Ju, também me fez lembrar de uma coisa. Você falou de que não estava. De que da mulher que dá conta de tudo, né? E que a gente não tem tempo e não quer muitas vezes ir no médico ou admitir que está doente, alguma coisa nesse sentido, para não sobrecarregar o outro, né? Porque a mulher que está toda desequilibrada nas energias, ela dá conta de tudo e de todos, mas ela não quer dar trabalho para o outro, né? Então, isso me fez lembrar de um momento muito, muito, muito desafiador da minha vida, em que eu estava totalmente desconectada de mim mesma. A minha dor sempre foi profissional, né? Que a gente comentou na live da semana passada. Então, eu estava num desses momentos e acho que sim, foi um dos piores momentos, assim, que eu não cheguei numa depressão por pouco, não com diagnóstico, pelo menos, mas eu lembro que, assim, eu tava tão desgostosa de tudo que estava acontecendo, eu tava num período que, inclusive, eu tinha acabado de desenvolver as crises de endometriose, eu não sabia o que era, então eu passava mal todo dia, trabalhava num lugar horrível, eu tava, assim, virada. E eu lembro que eu falava assim, às vezes, para Deus, olha, assim, me mata, mas me mata de uma vez, porque eu também não quero dar trabalho para os outros. Então, olha o nível de desconexão que a gente chega, o A quanto isso dor. é pesado. Uhum, E a gente não quer tirar a nossa vida, a gente quer só tirar a nossa dor. sim, Arrancar essa dor. exato, E às vezes a gente está tão desconectado e não suporta. E sim. é engraçado falar disso, porque isso é uma das coisas que eu mais bato e desenvolvo de forma prática dentro da mentoria. Eu digo que o sentir, como eu sou físio, né? Eu falo que tem um músculo invisível onde nós vamos desenvolver esse sentir. A gente vai dando lastro emocional. Eu trabalho muito isso. Acho muito importante tu falar isso agora, mesmo que seja no final, do quanto nós precisamos aprender a lidar com as coisas, as adversidades, os desafios de um jeito mais maduro. Muitas mulheres realmente elas estão totalmente presas ainda a situações infantis e não conseguiram adultizar. E tu falou sobre a mulher é, é, dela ter dores do feminino, dela ter doenças do feminino, que está totalmente ligada à maternagem. Os relacionamentos que ela tem na vida também está totalmente ligado a essa maternagem. Foi o primeiro relacionamento que ela teve, né? E deprimir é querer voltar para o útero da mãe. Vê que coisa. Eu quero voltar para o útero da minha mãe e não quero mais viver. Não quero ir para o diferente, eu não quero ir para o externo, eu não quero ir para fora. Porque lá fora é Yang, é o diferente, é o amor do pai. Então, para ver o quanto essas dores também estão ligadas com a maternagem e com o feminino. Uhum, exato. Por isso que eu lembrei do que você falou. É, o quanto essa dor, até que lugares essa dor nos leva, Verdade. né? O quão sério é.
Então, Verdade. que é muito necessário olhar. Então, acho que o convite de toda essa live é que vocês olhem para isso. Não passem por cima, não remediem só. Procurem a causa. E às vezes não vai ser uma coisa que você quer olhar, mas você precisa olhar para aquilo para dar um passo, porque senão você vai ficar sempre presa naquilo. E vai e sintoma, e doença, e relacionamento que não dá certo, e prosperidade que não chega, e tudo tá relacionado, né? Então, Gil, muito, muito, muito obrigada por você ter aceito o convite, por trazer todo esse conhecimento aqui pra gente. Eu vi várias mensagens aqui do pessoal falando que a live tá maravilhosa, linda. Então, acho que a gente pode até pensar em deixar ela salva, Por mim, tudo né? bem. Então, acho que ela tem ouro Me aqui. marca lá, vamos ficar salvas. E vamos fazer outras. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para estar nessa troca aqui, que eu acredito que mulheres maduras e adultizadas, elas se unem para entregar mais vida para outras mulheres. Esse é meu lema, né? Tem muitas mulheres em disputa por, fulana trabalha com o mesmo que eu, então não vou fazer. Ai, mulheres, isso ainda é muita dor do feminino. Que a gente possa se encontrar mais vezes, Nath. Que a gente possa levar mais luz, mais vida, mais consciência para mais mulheres. Sempre estarei aberta para isso. Gratidão pelo convite. Gratidão às minhas seguidoras, clientes, mentoradas que assistiram a live, não sei se até o momento, ou as que vão ainda assistir também. Gratidão às tuas também que estão aqui. Então, obrigada, meninas, por esse momento, por a gente estar aqui compartilhando de conhecimento e de vida, né? A gente está falando de vida, vida de futuro. Com certeza. Com certeza. Obrigada, Gil. Obrigada a todo o pessoal que acompanhou, que entrou, que vai assistir depois também. E que vocês aproveitem tudo que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Porque realmente é isso. E a gente só consegue fazer uma live, né, Ju, unindo duas mentoras de mulheres quando a gente parou de competir com a nossa própria mãe, né? Essa é a real. Então, gente, grande beijo para vocês. Obrigada. Uma boa noite. E aproveitem e enviem essa live depois, que já que ela vai ficar salva, né? Tchau, gente. Cheiro, mana. Tchau.